Escritura, e a gente pode proclamar o Salmo 24. Salmo 24. Nós estamos exercendo governo. Amém? A Escritura diz, Salmo 24: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Verso 2: pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, ó Deus de Jacó. Então digam comigo: abram-se os portões da cidade. Abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Vamos aplaudi-lo. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Chamamos a atenção, irmãos, para o fato de que estamos aqui para anunciar o Rei e seu reino. Anunciar o Rei eterno e seu reino. Nós participamos da administração desse reino, amém? Participamos da administração desse reino e estamos em dores de parto para a chegada, a segunda vinda do Rei. Estamos em dores de parto, quem pode dizer amém? Para a chegada a segunda vinda do Rei e seu reino. Ele está vindo, e nós estamos nessa preparação. Você está vendo ao redor, na terra, os abalos, tudo o que está acontecendo, os abalos na igreja, os abalos no mundo, os abalos em toda a geografia da terra, tudo está sendo abalado, porque está escrito: tudo que é para se abalar, será abalado, e nós estamos vivendo esse tempo, mas sobre nós está o Senhor, sobre a igreja está o Senhor. Vamos ter que trabalhar. Isaías capítulo 8, abra aí, Isaías capítulo 8, verso 10. Eu quero lhe dar uma palavra, você intercessor que esteve envolvido em todo o movimento de oração dos últimos meses pelo Brasil. E eu quero que você escute essa palavra e discirna essa palavra e tome uma posição mediante essa palavra. Isaías 8, verso 10 até o verso 13. Isaías 8, verso 10 até o verso 13. Ele diz assim: convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Verso 11: o Senhor me advertiu, ou advertiu o seu profeta, e adverte o seu povo profético, firmemente, de que não pensasse como todos os outros. Não pense como todos os outros. Diga a pessoa ao seu lado: não pense como todos os outros. Muito bem, diga a pessoa à direita ou à esquerda, não sei com quem você falou, mas fale com mais alguém. Não pense como todos os outros.
é uma advertência do Senhor para nós. E o verso 11 ainda diz, disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Uau! Não viva com medo do que eles temem. Estão ouvindo? Diga a pessoa ao seu lado: não viva com medo do que eles temem. Verso 13: considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. Vamos lá, só vocês. Uau, gente de Deus, gente de Deus. É a Ele que você deve temer. Vamos lá, só vocês. Amém, amém. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Uau. Ele o manterá seguro. Diga a pessoa ao seu lado: Ele o manterá seguro. Vamos aplaudir o Senhor por essa sua palavra. Aleluia, aleluia. Então ore comigo agora. Pai, eu quero te entregar tudo que há no meu coração de insegurança, de medo, de incerteza, de tristeza, de decepção, de angústia em relação ao Brasil, em relação à igreja, em relação às eleições. Limpa o meu coração, lava-me, porque eu espero em Ti. Eu honro o Senhor na minha vida, eu honro o Senhor na minha vida. Bendito é o Teu nome. E sara-me agora, com o Teu óleo, com o Teu bálsamo. Restaura o meu coração, para Te adorar, para amar só a Ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os próximos dias, deixe o Senhor colocar óleo sobre o seu coração e limpar. Os próximos dias, deixe o Senhor revestir você de glória. Você crê nisso? Por quê? Porque há uma separação entre o justo e o ímpio. Há uma separação entre o justo e o ímpio. Essa separação aponta para o justo como alguém que é cheio da luz, para refletir Cristo e sua glória. Amém? Então, você tem uma provisão, todos os intercessores aqui e os que estão nos vendo, tem uma provisão do Senhor muito forte. Qual é a provisão? É o revestimento, revestir-se de Cristo, revestir-se da sua luz. Por quê? Se você se revestir, você vai fazer como Jesus fez com os 3 amigos de Daniel, que foram para a fornalha. Jesus estava incendiado, e ele era o 4º homem. Ele incendiou os 3, e ele se revelou cheio da glória. Então grave essa revelação agora no seu coração. As fornalhas do rei do mundo, Nabucodonosor, desejam torrar e destruir a igreja, mas há vestes de glória para enfrentarmos fornalhas do mundo. Vocês não entenderam? Entenderam? Há vestes de glória para enfrentarmos fornalhas do mundo, para vencermos as fornalhas do mundo e trazermos uma mudança na história, como os 3 amigos de Daniel e o 4º homem. Você crê que o 4º homem está com você na fornalha? Há roupas de glória disponíveis para mim e para você. Vamos aplaudir o Senhor por isso.
Ele faz a separação entre o justo e o ímpio. Coloque a sua mão agora sobre o seu coração e diga: Senhor, livra-me da apostasia, livra-me da frieza, de um relacionamento com indiferença com a tua pessoa, com frieza com a tua pessoa. Livra-me, porque o Senhor me fez justo, reconciliado contigo, e eu quero dizer que eu te amo. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. O Senhor está separando o justo e o ímpio agora. O ímpio, há um fracasso sobre as suas escolhas. O homem pós-moderno, não há soluções para os abalos das nações. O ímpio está numa crise muito grande. Muitas pessoas não estão dormindo bem no mundo. Os vulcões culturais estão acontecendo agora. Materialismo, o ajuntar coisas, as distrações do sistema, muita gente cuidando da sua própria vida. O socialismo, na sua divisão da miséria, ele não gosta da riqueza, ele quer dividir a miséria, a escravidão. O humanismo, o homem no centro, o animismo, a adoração da natureza, isso agora vai crescer bastante. O hedonismo, a revolução sexual global, matando bebês no ventre, né? A comunicação muito manipulada, né? Muito manipulada. Você tem que ter bastante cuidado com as informações que você considera, porque há muita manipulação na comunicação. Porém, no meio disso, há um povo que Deus não mandou embora da terra ainda. E Ele está chamando esse povo para a chamada Operação Josafá. Comecem a adorar, que eu vou colocar confusão no meio dos vossos inimigos. Se organizem em adoração, que eu vou botar confusão no meio dos inimigos. Sabe, na antiga aliança tinha uma ordem davídica de adoração, e essa é uma arma do rei, é uma arma do reino. São segredos que estão lá. Josafá era um desses adoradores. Davi. E nós precisamos nos voltar agora, ao invés de ficar triste e amargurado e fazendo questionamentos sobre o novo governo, dizendo talvez, deixa eu lhe dizer, adore o verdadeiro rei, porque ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando. E você já tem garantido, se você crer nele, um corpo glorificado. Mesmo aqueles que já faleceram, que estão com o Senhor dormindo, ao lado da sepultura deles tem um anjo que vai tocar a trombeta. Quando a última trombeta tocar, os corpos vão se levantar e serão glorificados. De todos aqueles que estiverem no Senhor. Essa é a revelação, há uma aliança. Nada pode quebrar essa aliança mais.
Nada pode nos afastar dessa aliança mais, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem anjo, nem tribulação. Nada pode nos separar, nada pode nos separar, nada pode nos separar, nada pode nos separar. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Tremendo, tremendo. Os segredos do Pai são revelados através de ambientes como esse. E nós como igreja precisamos desse ambiente. E eu estou aqui com essa palavra: desperta, sentinela. Desperta para vigiar a volta de Cristo. Você já pensou em ser um vigia da volta de Cristo? É claro que enquanto a gente vigia a volta de Cristo, tem vários outros assuntos pelos quais Ele quer que a gente esteja vigiando. Mas eu quero te lembrar que essa ordem davídica de adoração que nós encontramos na Antiga Aliança, ela continua através de Cristo. E agora nós temos as guerras do rei com a sua noiva. E o rei adora com a sua noiva, e ele leva a sua noiva a vê-lo. Enquanto ela contempla o rei, ela é transformada, liberta de velhas vestes. Toda a impureza que veio será lavada através de momentos onde nós nos arrependemos de esperar no homem. Nós nos voltamos para o homem, nós esperamos no homem. Deus tem homens que Ele vai usar, mas a solução não está com eles, a solução está com Ele. Amém? E nós somos um corpo, e Ele está nos chamando, porque Ele quer esse corpo ligado com Ele. Deus está dizendo agora, através da profecia, você vai ver isso claramente. Olha, nós vamos atravessar níveis de trevas muito profundos. A profecia fala sobre isso. Mateus 24, você pode ler sobre isso, né? Todas as palavras proféticas de Jesus falam que chegaria um tempo, no fim, muito difícil. E aí, esse tempo muito difícil, Ele está com o seu carro-trono, Ele vai atravessar. Então, Ele está chamando. Ele para o seu carro-trono no Brasil e Ele está chamando a noiva do Brasil. Noiva do Brasil, não fique olhando o que vai acontecer nas trevas. Olhe para mim, entre no meu carro, que eu vou posicionar vocês nessa nação como luz, como faróis de luz, como a lâmpada que vai ficar nos lugares altos e vai trazer a minha presença, vai trazer a minha glória, vai trazer a minha presença, vai trazer a minha glória. Você quer a igreja do Brasil? Você está num treinamento de reinado. Davi passou por esse treinamento de reinado. Davi, quando estava com o seu rebanho, ele teve que enfrentar feras. Todos aqueles que são treinados pelo rei, para o reino, são treinados para vencer feras. E as vitórias sobre as feras não são vitórias onde nós temos que pegar armas naturais e enfrentar as feras. Não. Essas feras são feras no reino do Espírito. Amém? E elas já foram vencidas por Cristo, e Ele deixou espadas, Ele deixou o cinto da verdade, Ele deixou o capacete, Ele deixou a unidade do seu povo, Ele deixou a eclésia. Ele disse para a eclésia: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, unidos como o meu povo. Eu oro que o Senhor abra os seus ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo aqui, porque a proporção que você escuta essa direção do Senhor e sai daqui para obedecer, haverá uma transformação que vai avançar nesse território.
E eu quero dizer a vocês, tudo que Deus disse sobre o Brasil não mudou. Tudo que Deus disse que vai fazer sobre esse país não mudou. Tudo que Ele disse que vai fazer na tua vida e através da tua vida não mudou. Nenhuma palavra vai cair das palavras proféticas que o Senhor disse a teu respeito. Igreja do Brasil, nada mudou. Mas Ele está mudando a estratégia. E Ele está chamando a atenção para que você deixe distrações e se foque nele. E se foque nele. E se foque nele. Amém? Olhe para Ele, contemple o Senhor. Quando as feras estão vindo, é hora de tomar uma posição no reino do Espírito. É hora de enfrentar as feras. Deus treinou Davi com feras. Deus depois treinou Davi com gigantes, não é? Deus levou Davi por vários níveis de guerra. Ele despertou Davi para batalhar. E eu estou hoje à noite aqui para dizer a você: deixe o Senhor acordar você e mostrar a você o inimigo que Ele quer te dar. Sim, guarde isso. Quando Deus te dá um inimigo, é porque Ele quer te promover. Ele deu um inimigo para Davi, Ele queria promover Davi. Você está me entendendo? Ele quer nos promover com o inimigo. Ele quer dar uma espada do inimigo. Ele quer dar armas do inimigo. Aí você está com medo da voz do inimigo. Ele está gritando: cadê essa nação? Cadê essa nação? Cadê esses filhos de Deus? Cadê? Deus não respondeu a oração de vocês. Deus não respondeu a oração de vocês. Graças a Deus que Deus não respondeu o que pedimos na hora que pedimos, porque Ele não faria a nossa vontade. Ele é Deus, Ele vai fazer a sua vontade. Ela é perfeita, no seu tempo, para a sua glória, para o seu louvor. Deus está chamando o povo do reino para se reposicionar. Para se reposicionar, nós precisamos entender várias coisas. Vamos andar na presença. Vamos andar na presença. Vamos voltar para a presença. Vamos nos reconciliar. Os que estão ideologicamente de um lado, outros de outro. Acaba rapidamente com essa divisão, porque ela não vem do Senhor. Essa é uma estratégia para destruir o único exército que pode resistir o inimigo. É a noiva do Senhor. Nós temos que dar espaço para que o Espírito de Deus reconstrua os nossos laços e os nossos relacionamentos, resgate os pastores, os líderes. Ore, estamos aqui hoje e esses dias vamos orar por pastores. Alguns pastores fraquejaram e estão fazendo alianças erradas. Alguns líderes estão se afastando do plano de Deus, mas Deus está querendo nesse território homens e mulheres que não vão fazer comentários sobre líderes. Eles vão apresentar líderes diante do Senhor, em súplica, em clamor e em choro diante do Senhor, porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, mas também o Senhor vai julgar o que está errado. Amém? Vamos aplaudi-lo por isso? Existe uma carga intercessória nova chegando. Ele mesmo está nos chamando: voltem, 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 meu povo, voltem para orar, voltem para orar. Não é qualquer oração, é a oração da palavra, é a oração que já está na Bíblia, é a oração sacerdotal de Jesus, a oração do Pai Nosso, que inclusive foi feita recentemente muitas vezes. Mas vamos mergulhar nessas orações, vamos rever essas orações, vamos para o espírito dessas orações. Por quê? Porque nós precisamos de uma limpeza depois de tudo que vivemos, depois de tudo que passamos, e dizer: nosso estilo de vida de adoração, nós não abrimos mão. Há um povo remanescente nessa nação que anda na presença, em adoração, em espírito e em verdade. Esse povo é o que o Espírito está chamando hoje à noite.
Voltem para adorar. 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 Se arrependam de todo o sentimento, toda amargura, todo o ressentimento. Façam uma circuncisão no coração. Abra o coração. Põe para fora as coisas ruins que vieram e deixa o coração limpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Igreja do Brasil, tem as fontes da vida lavada, limpa, pelo poder do nome de Jesus. Que essa noite você passe debaixo da cachoeira de Deus, a cachoeira do trono de Deus, e as palavras de Deus lavem o teu coração, lavem a tua mente, lavem, purifiquem tua alma, purifiquem todo o teu ser, porque o Senhor está pronto para restaurar. Se houver alguém que busque a sua face, Ele vai restaurar. Voltem. Aqueles que são da madrugada, voltem. Aqueles que são da madrugada, voltem. Aqueles que são de 9 da manhã, voltem. Aqueles que são de 5 da manhã, voltem. Adorem. Pegue o Salmo 92 até o Salmo 100 e volte só com adoração. Salmo 92 até o Salmo 100. Anote isso. Volte com adoração. A atmosfera da sua casa vai mudar. A atmosfera da sua alma vai mudar. A atmosfera dos seus relacionamentos vai mudar, porque o foco não é mais a crise. As circunstâncias não te definem. A palavra do Senhor te define. O que Deus diz a teu respeito, sim, te define. Volte. A igreja primitiva era uma igreja de oração. A igreja, ao longo da história, passou várias vezes no deserto egípcio. Havia cristãos que adoravam, eles iam para o deserto e adoravam. Nós nos lembramos claramente de João Batista, que ia para adorar no deserto. Havia muita rejeição ao Senhor, opressão, mas ele ia adorar no deserto, ele ia orar no deserto. Havia oração e adoração. Os morávios, em 1727, em Hernut, começaram uma sentinela de 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias, que se prolongou por 125 anos. Essa reunião começou com 48 homens e mulheres que oravam por 1 hora em duplas. Mais tarde se juntaram a eles vários jovens e crianças cristãos que oraram. Nos primeiros 25 anos, a pequena igreja morávia, com cerca de 600 membros, enviou mais missionários que toda a igreja protestante tinha enviado nos últimos 200 anos, porque o movimento de oração é a base para voltarmos a cumprir a nossa missão, a missão missionária, a obra missionária, o trabalho missionário, voltar a olhar as nações, Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Volte à visão original. Como você volta à visão da igreja? Orando. Volte a orar junto, igreja. Volte a orar junto. Volte a ocupar as madrugadas. Volte a ocupar as reuniões focadas em adorar o Senhor. Focados em adorar o Senhor com a sua palavra. Daqui a pouco vocês vão ver chamados missionários sendo despertados. Nós estamos nesse momento com um grande desafio global. A visão do reino tem que ser Jerusalém, a nossa região maior, a nossa nação, e até os confins da terra. A visão do reino não é só o local, nunca foi só o local. Proclamo e profetizo restauração do desenho da visão da igreja. E isso começa com uma igreja que volta a orar, sentinelas que são despertados, sentinelas que são acordados pelo Senhor. Alguns aqui foram sempre acordados pelo Senhor em horários específicos. Agora mesmo partiram, nós não sabemos como foi isso, mas um abalo veio sobre aquela nação, a Turquia, a Síria. Elas estiveram ali nesse momento, estão apontando para mais de 20 mil mortos. Nós precisamos orar agora pelos perdidos, ao invés de ver as pessoas que pensam
diferente da gente, como inimigos, vamos vê-lo como alvos da nossa colheita. Eles são alvos da nossa colheita. Todos aqueles que estão em qualquer ideologia, presos, ou mesmo em religiões, presos, diferentes, vamos olhar como alvo da colheita, vamos amá-los com o amor de Deus, vamos olhar para eles como Deus olha, e vamos apresentá-los diante do Senhor, apresentar Israel, apresentar o mundo muçulmano, apresentar diante de Deus os perdidos em todos os seus lugares, na nossa Amazônia, tão rica, tão grande, não é? Com tantos desafios. Eu oro que o Senhor abra os teus olhos, eu oro que agora mesmo o teu coração seja aquecido, eu oro que novamente você tenha paixão pelas vidas, eu oro que novamente você tenha desejo de apresentar esses perdidos diante do Senhor, vencendo toda a atmosfera de individualismo, de egoísmo, de misturas ideológicas. Nós somos reino de Deus, 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 que não se deixa ideologizar, que não se deixa ideologizar. Nenhuma ideologia é nossa dona ou nos possui, porque somos do Senhor Jesus, somos servos do Senhor Jesus, fomos comprados pelo seu sangue, fomos comprados pelo seu sangue. Ele tem direito à nossa vida e à nossa história. Aleluia. Os propósitos do reino estão prontos. Precisamos de pessoas em todas as áreas, meus irmãos. E deixe-me colocar alguns desafios aqui para vocês, tão sérios, tão sérios. Nós precisamos de homens e mulheres trabalhando. E nós agora, não adianta termos um discurso religioso. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de turnos de oração e adoração, onde nós vamos colocar todos esses alvos que estamos colocando aqui. Mas eu quero te desafiar também a 4 áreas. Nós precisamos orar, mas trabalhar, fazer algo agora pela defesa da vida. As ideias que estão crescendo no mundo é para que o bebê que está no ventre seja morto. Mas a igreja, ela carrega a justiça de Deus, e ela vai defender a vida. Defesa da vida, defesa da vida. Eu quero lhe mostrar esse como um campo de colheita. Esse é um campo de colheita. Médicos, assistentes sociais, todos os que atuam em diversas áreas, que podem atuar aí, nós estamos convocando você. O Espírito de Deus está convocando. Pastor Maxwell tem aqui, nessa região, juntamente com os pastores que estão aqui, um enorme desafio na área da defesa da vida. Projetos sejam ativados, pessoas sejam despertadas, sentinelas comecem a orar, projetos sejam abertos para a defesa da vida. As jovens, adolescentes, grávidas, isso é um campo de colheita. Isso é um campo de colheita. Isso é uma maneira de chegar e cercar e adotar e apresentar o amor paterno de Deus. O amor paterno de Deus. A juventude, o inferno está babando por essa juventude, por esses adolescentes. Eles estão desejosos de destruí-los, mas o Pai Eterno tem desejo de abraçá-los, de adotá-los, de comunicar seu amor paterno, de mostrar sua glória, seu poder, de levá-los a acampamentos e a encontros poderosos, e a resgatá-los da mão dos abusadores, a resgatá-los das máfias que estão aí operando. Quem pode fazer isso? Só quem pode fazer isso é quem tem o amor dentro do coração, é quem tem uma mudança que sai de dentro para fora. Desperta, sentinela, desperta para orar, mas desperta para agir, desperta para agir.
a infância precisa ser protegida, a casa não é mais segura, até a igreja não está mais segura, abusadores estão achando suas salas, seus aposentos, suas localidades. Nós precisamos vigiar, aumentar essa vigilância, mas acima de tudo nós precisamos de gente vocacionada, gente com propósito, gente ungida, gente com amor, que vai abraçar essas causas, que vai se dedicar a fazer isso com muita oração, com jejum, mas com o corpo de Cristo, debaixo da influência do cabeça, debaixo da influência do cabeça. Diga a pessoa ao seu lado: debaixo da influência do cabeça. Venha e coloque seus dons, sua vocação à disposição do Senhor. Esse é o primeiro desafio que eu quero deixar com vocês. O segundo é a defesa da família monogâmica. A defesa da família monogâmica. Esse é um campo de colheita. Só quem vai falar nesse assunto é a igreja. Só quem vai lidar com esse assunto somos nós. O mundo não acredita mais nisso. Eles estão dizendo não, eles querem formar famílias de todo jeito. Mas aqui nós acreditamos, amém? Esse é um único lugar, não é? O povo de Deus, o corpo de Cristo, é o único povo que vai poder lutar, batalhar por isso. Esse é um campo de colheita. Abrace os casais, abrace as famílias, acolha famílias, mobilize os homens para a hombridade. Os homens estão precisando. Hoje ainda, no final dessa reunião, queremos orar com todos os homens. Nós precisamos de todos os homens ativados para cuidarem de suas famílias, para acolherem suas esposas e seus filhos, voltarem seu coração, o coração dos pais para o coração dos filhos. Nós temos um grande desafio com a família. Somente a igreja vai ficar acreditando na família monogâmica, somente a igreja vai trabalhar por ela, somente a igreja vai oferecer socorro, somente a igreja vai ver a glória de Deus e oferecer a glória de Deus para fluir e reconciliar casamentos. Os milagres vão ser sobre a família, os milagres vão ver sobre filhos que vão ser tirados da escravidão, da rebeldia e serem trazidos aos seus pais, a reconciliação do coração dos pais com o coração dos filhos. Eu quero chamar você para esse campo de colheita, e quero despertar você para orar por isso, orar por isso, orar por isso. Toda hora está chegando as notícias, toda hora, mas você vai a partir de agora ler Malaquias 4, Malaquias 4, decore, grave, leia, medite, estuda, aprenda os princípios de Deus que estão em Malaquias 4, ele fala sobre isso. A unção de Elias pode salvar a cidade. A unção de Elias prepara o caminho para a vinda do rei. O rei quer chegar nas famílias, o rei quer chegar nos adolescentes, nas crianças. O rei quer batizar as crianças com o espírito dele. O rei quer usar meninos e meninas com o espírito dele, dons diversos, propósitos diversos, mesmo quando eles estão pequenos. Então vamos para lá, vamos treinar nosso povo para isso, vamos informar nosso povo sobre isso, ao invés de ficar acuados com medo. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vi um outro vídeo, larga disso, abandona a mídia que é da destruição e pega a mídia do céu, a mídia da palavra. O Senhor está liberando essa mídia para nós agora. Você está ouvindo a mídia do céu, você está sendo desafiado para trabalhar nesse campo de colheita. Faça vigília, faça clamores a respeito desses temas. Uma outra área é a área das escolas, da educação. Nossos professores precisam de ajuda, nossas crianças precisam de ajuda. Nossas crianças estão clamando, nossas crianças estão recebendo um discipulado para se afastar completamente das ideias bíblicas. As ideias contrárias à palavra de Deus estão sendo espalhadas cada vez mais. Não é para irmos para as cordas, como quem está apanhando e não sabe o que fazer. Essa é uma hora de milagres, que o Senhor quer nos dar estratégia que o inimigo não conhece. E é preciso dar o testemunho da verdade a outros.
É preciso ir para quem quer. Existe quem não quer, está fazendo pressão, rejeitando, mas existe quem quer. Ore para que Deus te dê contatos divinos, encontros divinos, pessoas que estão buscando, que estão com sede, que estão com fome. O Espírito de Deus vai mostrar portas em como ajudar as escolas, que a tua igreja possa adotar uma escola para servir. Não é para chegar lá orando ou com a Bíblia debaixo do braço, não é isso não. Eu estou falando de você ir servir, amar, fazer algo que eles estão precisando e estar ali colocando a sua contribuição para que homens e meninos e meninas possam ter acesso a essas verdades através de um exemplo. A escola do exemplo é você, a escola do exemplo sou eu e você. Não é para você fazer um projeto religioso, é para você ser sal e luz, ser um funcionário, ser um trabalhador, ser um voluntário nas escolas, na educação, ou mesmo desenvolver documentos que vão servir, teses que vão servir para confirmar que princípios e valores do reino de Deus libertam, princípios e valores do reino de Deus salvam. Então, ore também pelos que estão praticando homeschooling, que estão a educação em casa. Ore por eles, apoie, procure apoiar como igreja. Há muitos pais que querem, né? Há muitos pais que acreditam que os princípios podem ser dados por eles em casa, e eles estão se esforçando por isso. Eu quero chamar você para assumir essa área como um campo de colheita, mas se despertar, seja despertado no seu coração. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele está mostrando campos agora. Há grupos de oração nas prisões, há grupos de oração que podem ser organizados em vários lugares, há grupos de oração que estão orando pelas casas de leis, pelas casas de justiça, pelas casas de governo, mas há também pessoas com propósitos nessa área, que estão sendo posicionadas pelo Senhor aí. Então eu quero dizer a você que a mudança no país, ela vai acontecer independente da ideologia que tiver no Palácio do Planalto, ou mesmo dominando o Congresso Nacional, ou mesmo o Poder Judiciário. O reino de Deus não pode ser retido por nada. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. A nossa mudança depende agora de lavarmos o nosso coração com a palavra, de voltarmos à adoração e pensarmos como igreja. Será que estávamos preparados? Será que estávamos preparados para trazer uma influência maior do reino de Deus nessa nação? O que nós temos que mudar? O que nós fizemos errado? Pare para refletir. Ore sobre isso para que haja uma reflexão. Não pare de orar pelo Brasil. Movimento de intercessão, como nós estávamos, ele precisa continuar. A motivação, algumas coisas precisam de ajuste, claro, mas nós precisamos voltar à oração básica, a um movimento de vigiar essa nação, vigiar as suas regiões. E eu quero convidar você para ser um vigia do norte. Se você ainda não é, e se você já é, para continuar. Porque tem algo muito extraordinário aqui. Deus mudou a história do Brasil através do norte, sabia? Começo dos anos 1900, o Senhor trouxe, daquela década, movimento o derramar do Espírito de Deus aqui, lá no meio do mato. Eu estive ontem lá, lembrando, aquela cidade onde hoje
nós temos todo o funcionamento de inspiração da idolatria e mesmo da feitiçaria, mas foi ali que Deus marcou, lá em Vigia de Nazaré. Você sabia que é uma das mais antigas cidades da Amazônia? Mais antigas. E aquela cidade necessita, foi ali que Deus botou um altar de fogo, que se espalhou pelo mundo. Por que Deus fez isso? Por que Deus interviu na história, e quando interviu na história começou pelo norte? Já existe uma história do norte com marcos de Deus. Então, vocês têm uma história com avivamento. Eu agora não estou orando por avivamento, eu estou orando por posicionamento para a vinda do Rei. Nós precisamos mais do que avivamento, nós precisamos de um posicionamento para a vinda do Rei. Nós temos que nos posicionar, nós não temos mais muitas chances, muito tempo, nós temos que nos posicionar como filhos do Rei, como uma noiva, como eclésia, como uma família só, a família de Deus. As divisões estão atrasando o que Deus quer fazer nessa região. Nós precisamos nos arrepender, continuar, né? Tivemos recentemente aqui, numa reunião com a pastora Zenete, houve arrependimento sobre essas divisões, mas nós precisamos avançar em ser uma família. O clamor dos anciãos, Elias, salve a sua cidade, isso precisa voltar. Clamem pelas cidades, clamem pelas cidades. Você tem cidades primícias. Essa cidade que estou me referindo agora é uma cidade primícia. Lá começou a história de avivamento. Alguém que estava na reunião em Belém foi para lá e abriu o primeiro altar e começou a buscar o Espírito Santo e a anunciar salvação, e a proclamar o reino de Deus, e a anunciar a palavra de Deus. Gente, tem muitos anos que isso aconteceu, mas estude a história que Deus intervém numa nação. Tem algo que Ele interviu aqui. Orem, busquem o poder do Espírito Santo. Agora mesmo eu estava planejando uma viagem para um outro país, para a Holanda, e quando estava planejando me falaram de um hostel que estava sendo uma estratégia de evangelismo na Holanda, e eram pessoas de Belém, missionários de Belém que saíram. Vocês são enviadores de missionários. Essa região é uma região cheia de recursos extraordinários, de pessoas tremendas, que Deus trouxe para cá, e aqui é uma plataforma de lançamento para as nações. Então, pelo amor de Deus, acorda, 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 acorda. A política não te define, as últimas eleições não te definem, igreja. Se os líderes entraram em alianças e se venderam, vamos nos arrepender, porque Deus vai cuidar deles. A noiva, a igreja do Senhor vai avançar independente do que está acontecendo agora. A noiva do Senhor, se desperte, ore por isso, ore por esse despertar novamente, pelo fogo do Senhor. Haja um clamor de anciãos nas cidades, haja intercessão governamental nas três casas, a casa de leis, a casa de governo e a casa de justiça. Essas casas precisam de intervenção, mas a igreja precisa dessas reformas, o sacerdócio precisa de reformas. A gente precisa ficar horas diante do Senhor e clamar por essa reforma na eclésia. A eclésia, que é a igreja unida, é o útero da revolução do reino. A eclésia, a igreja unida, é o útero da revolução do reino. Uma das coisas que amo na vida do querido Maxwell é exatamente essa visão de reino. Estamos aqui nessa visão de reino. Há uma coisa colocada no coração dele, não denominacionalmente, mas vendo o reino de Deus, abrindo para o reino de Deus, querendo o reino de Deus. Esse reino é além das nossas placas, é além das nossas placas, é além daquilo que nos divide, é naquilo que o Senhor nos colocou como unidade, como essência. E eu quero que vocês levantem, porque meu tempo acabou. Eu faço uma oração e temos mais uma palavra agora,
E então depois vamos orar mais uma vez. Fiquem em pé, por favor. Joga aqui na tela, por favor, Salmo 40, versos de 1 a 3. Salmo 40, versos de 1 a 3. Não deixe ninguém roubar você dos momentos de, ainda hoje à noite, amanhã pela manhã e também à tarde, à noite. Nós vamos ter dias muito chaves, momentos muito chaves. Nós oramos que ninguém se distraia e fica firme aqui. Traga outras pessoas que você puder trazer, mas esteja em esperança. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu sei que você também é um prisioneiro da esperança. Amém? E olha a oração do salmista. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Estabelecemos essa palavra sobre a eclésia, sobre a noiva do Senhor, sobre o corpo de Cristo, sobre esse tempo. Coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, lava-nos, purifica-nos como noiva, tira-nos do poço, tira-nos os pés da lama, tira-nos do desespero, da angústia, do medo, das divisões, e nos faz ver uma só fé, um só Senhor, uma só igreja, um reino. Nos faz ver, limpa-nos, sara-nos, tira o desespero em relação à área política e nos dá sobriedade para ver o teu plano para o Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir mais uma música e a pastora Eliane vai seguir com mais uma palavra sobre o sacerdócio.